Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre o resultado trimestral da Sanepar e vamos comentar se de fato é interessante entrar no papel. Aí, no destaque que a gente observa é que a receita líquida em relação ao segundo TRI de 2022 cresceu 13%. E se pegarmos no acumulado de 6 meses, foi um aumento aqui de 8,1%. A EBITDA, ou seja, o caixa da empresa, e que de fato, isso aqui, no meu ver, é o que mais importa, no segundo TRI de 2023 cresceu quase 50%. E no acumulado foi um crescimento aqui do caixa da empresa em quase 28%. Então, de fato, houve crescimento aqui na geração de caixa da empresa, e isso aqui é muito bom para a Sanepar. Lucro líquido reportado no segundo TRI de 2023 em relação ao segundo TRI de 2022 foi um crescimento de 80,5% e no acumulado isso representou um aumento de 41,5%. De fato, aqui foram resultados bem interessantes. Aqui no índice de atendimento, 100% no atendimento de água e em esgoto chegou aos patamares aqui de 79,4% e aqui a tendência é chegar nos 100%. Aí, se a gente pegar o lucro líquido aqui da empresa, reportado no segundo TRI de 2023 versus 2022, o que a gente observa é 80,5% de aumento nesse lucro. De fato, foram resultados muito expressivos apresentados pela Sanepar. Se a gente pegar aqui no acumulado, se a gente observar nos 6 primeiros meses de 2023 versus 6 primeiros meses de 2022, foi um aumento aqui de 32,2% nos seus resultados operacionais. E aí, se pegarmos no lucro líquido, o aumento representa aqui 41,1%. E aí, reportado então no acumulado dos 6 primeiros meses de 2023, 741,7 milhões de reais de lucro líquido. E no segundo TRI de 2023 foi reportado um lucro líquido de 422,1 milhões de reais em relação a 233,8 milhões de reais no segundo TRI de 2022. De fato, os resultados apresentados no segundo TRI de 2023 foram excepcionais para a Sanepar. Outro ponto interessante é que as suas reservas fechou aqui os patamares de junho de 2023 com menores reservas. Aí, se a gente pegar a reserva aqui de Iraí, chegou a 90% de capacidade, a Passaúna chegou a 93% de capacidade, e aqui a Piraquara 2 a 92% de capacidade e a Piraquara 1 100% de sua capacidade de reserva. Então o volume de reserva diminuiu, isso veio diminuindo desde de maio de 2023, porém nenhuma bronca nesse sentido. Como a gente viu, nos meses anteriores, até outubro de 2022, tinha capacidade nas suas 4 reservas, no seu total de 100%. E aí a reserva é justamente para isso mesmo, é para uma determinada crise, você utilizá-la, e aí que foi o caso aqui de maio e junho de 2023, e nenhuma bronca nesse sentido. E aí, consequentemente, a tendência é essa reserva retornar aqui aos patamares de 100%. E aí, se a gente pegar o desempenho financeiro da empresa, cresceu bastante em relação aos 6 primeiros meses de 2021, que saltou de 2,5 bilhões de reais de receita para quase 3 bilhões de reais. De fato, aqui um crescimento bem interessante, e o que a gente observa é receita crescendo semestre por semestre a cada ano. De fato, a empresa é muito óbvia e cresce ainda assim sua receita ano após ano. Se a gente pegar o lucro líquido, a gente observa esse mesmo cenário, um crescimento bem interessante apresentado em relação aos 6 primeiros meses de 2022 e também em relação aos 6 primeiros meses de 2021. E, se observarmos, esse crescimento foi de 41,1% no crescimento do lucro líquido, reportando aqui nos 6 primeiros meses 742 milhões de reais no acumulado. Aí o custos e despesas, se a gente observar em relação aos 6 primeiros meses de 2022 versus os 6 primeiros meses de 2023, houve um recuo de 3,7%. Isso aqui é muito bom, pessoal. Você vê receitas crescendo, lucros crescendo, EBITDA crescendo, ou seja, mais fluxo de caixa, e ainda assim a empresa vê seus custos operacionais cair, ou seja, a empresa vem mostrando eficiência aqui nas suas operações. E aí a gente observa que o caixa da empresa, a EBITDA, cresceu 27,8%, reportando 1,3 bilhões de reais nos primeiros 6 meses de 2023. De fato, a Sanepar mostra aqui crescimento nos seus resultados e eficiência nas suas operações. Aqui na geração de caixa, a gente observa, reportado aqui um crescimento de 12,5%. O custo médio aqui ponderado da dívida representa 11,1%, bem melhor do que apresentado no fechamento do ano 2022. E se a gente observar, a tendência é melhorar ainda mais com a perspectiva da baixa dos juros. A dívida líquida, então, e a alavancagem, a gente vai observar que melhorou em relação a junho de
a junho de 2023 teve uma leve alta em relação ao endividamento de 2022, porém, nenhuma bronca nesse sentido, porque o fluxo de caixa da empresa aumentou e o que isso representa é que a dívida líquida sobre sua EBITDA praticamente aqui ficou em linha com a do ano passado. E ainda nem terminamos e provavelmente a tendência é ficar aqui em 1,7 vezes. O que isso representa na prática é que a empresa precisa de menos de 2 anos para honrar com todas as suas dívidas só com seu fluxo de caixa. Então, nenhuma bronca nesse sentido. Aí, investimento, CAPEX aqui da empresa aumentou 15,3% de investimentos aqui, tanto pegando aqui majoritariamente na questão do esgoto, porque eles precisam aqui cumprir a meta de chegar, quem sabe, a 100% aqui de operações aqui de esgoto. Sabemos que a entrega de água já está nesses patamares. E aí, por isso que o investimento maior, 56% do total, foi investido aqui em esgoto. E aí a gente vai observar justamente essa totalidade em milhões de reais de quantidade investida em esgoto, que chegou aos patamares de 267,7 milhões de reais investidos. E aqui, outros investimentos, 31,4 e 178,5 milhões no segundo trimestre de 2023, totalizando 477,6 milhões de reais investidos só no segundo trimestre de 2023. Se a gente comparar com o segundo trimestre de 2022, isso representa aqui 16% a mais de investimento. E se compararmos os 6 primeiros meses de 2023 versus os 6 primeiros meses de 2022, representa 15,3% a mais do que no ano passado, investindo um total aqui de 880,3 milhões de reais só em investimentos. E aí, consequentemente, como investe bastante, a alavancagem da empresa vem crescendo desde o segundo tri de 2022. Porém, o que a gente observa é que a dívida líquida também ela vem crescendo mais pontualmente e em linha com o esperado, e nenhuma bronca nesse sentido, representando apenas aqui 1,8 vezes a dívida líquida sobre sua EBITDA. Então, em menos de 2 anos, a empresa consegue honrar sua dívida só com o fluxo de caixa da empresa, então não há nenhuma bronca nesse sentido. Aí, se a gente pegar aqui a demonstração dos resultados, a gente vai ver justamente a margem melhorando do segundo tri de 2023 versus o segundo tri de 2022 e também em relação aqui a 2021. Então, de fato, a margem cresceu aqui 10,3 pontos percentuais de margem líquida em relação ao segundo tri de 2022. A EBITDA cresceu 49,8%, já comentado anteriormente, e a margem EBITDA em relação à porcentagem cresceu 10,6 pontos percentuais em relação ao segundo tri de 2023 versus segundo tri de 2022. E se a gente pegar, foi uma queda robusta em relação ao segundo tri de 2021 versus segundo tri de 2022 de 13,1 pontos percentuais. Então, de fato, a Sanepar conseguiu recuperar o ano ruim que foi apresentado ali no segundo tri de 2022, reportando aqui lucros recordes em relação ao segundo tri de 2023. E aí, se a gente pegar no acumulado, a gente vê que a representação de crescimento no resultado líquido é bem interessante, de 41,1%. A margem EBITDA cresceu quase 7% e a EBITDA 27,8% e a margem líquida que cresceu 5,8%. Então o resultado também no acumulado melhorou em relação ao segundo semestre de 2022 em todos os indicadores. De fato, a empresa mostra resultados sólidos. Aí, se a gente pegar um comparativo aqui do valor de mercado da empresa em relação ao crescimento patrimonial em verde, a gente observa que ano após ano a Sanepar entrega crescimento patrimonial. Chegou aqui um valor patrimonial por ação de R$ 4,09. Em 2020, chegou aos patamares de R$ 4,59. Em 2021, R$ 5,18. 2022, R$ 5,81 e agora no segundo tri de 2023, R$ 6,02, entregando assim valor ao acionista ano após ano no seu crescimento patrimonial. E aí, em contrapartida, a gente vê as ações despencando, mesmo o patrimônio líquido aqui da empresa crescendo, tanto para as ações Unit, para as ordinárias e também para as preferenciais. Aí, se a gente observar as ações aqui preferenciais, ou seja, a SAPA PR4, aqui que a gente vai observar em corzinha azul mais claro, a gente vê que neste momento se encontra aqui de R$ 4,41, R$ 4,41 a ação custava até a apresentação deste slide pela equipe aqui, os executivos da empresa. E a gente sabe que teve já uma leve apreciação e vamos estar observando se está valendo a pena investir nesse momento ou não. Aí, o que a gente observa é que o patrimônio cresce 3,6% em relação a dezembro do ano de 2022 até junho de 2023 e que, de fato, reportou aqui 9,1 bilhões de reais de patrimônio líquido. E aí, se pegarmos aqui e dividirmos pela quantidade de ações, dá um total aqui de R$ 6,02 por ação, o que vale aqui o patrimônio líquido da empresa.
Aí, primeiro cenário, vou dividindo aqui então um cenário em que o payout da empresa é de 39%, isso se eles mantiverem o payout do ano passado de 39,6%, então arredondei aqui para 39%, e se isso de fato acontecer no ano 2023, reportando um lucro aqui na conta de padeiro de 1,48 bilhões de reais, isso representa um lucro líquido por ação de 98 centavos. Aí, tendo esse payout de 39%, isso representa um dividendo, então, de 38 centavos por ação. E aí, nas cotações atuais, de R$ 4,73, isso representa um retorno em dividendo de R$ 8,00 ou de 8,10% de retorno só em dividendo. Então, de fato, aqui a empresa se encontra bem interessante nesses patamares de preço em retorno em dividendo. Lembrando que, na minha metodologia, eu estou disposto a ter de retorno no mínimo de uma empresa 7,5% de dividendos. Então, de fato, a Sanepar, nesse sentido, ela contempla aqui a minha regra. Além disso, ela está precificada, nesse sentido, a 0,78 vezes o seu valor patrimonial, ou seja, a empresa está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. De fato, isso aqui é absurdo, observando ainda que ela é bastante lucrativa e tem uma grande previsibilidade. E aí, se a gente pegar os preços em relação aos lucros, isso representa 4,83 vezes o seu preço sobre seus lucros, ou seja, em menos de 5 anos você consegue reaver todo o seu capital investido. Então, de fato, esses indicadores mostram que a empresa está interessante e está barata em sentido a retorno em dividendos e também a indicadores de preço sobre seu valor patrimonial e também preço em relação aos seus lucros. E aí, se a empresa, de fato, com esses bons resultados, reportar um payout aqui de 50%, ou seja, distribuir 50% dos seus lucros para os seus acionistas. Isso já aconteceu tanto em 2018 quanto em 2017, onde eles distribuíram 50% dos seus lucros, aí o dividendo passa a ser 49 centavos. E se isso acontecer em relação às cotações atuais, isso representa um retorno em dividendo de 10,36%, e de fato aqui a empresa fica bem mais atrativa nesse sentido. Então são dois cenários aqui interessantes que mostram que a empresa está barata, tanto no sentido de indicadores de valuation, como o preço do seu valor patrimonial e PL, quanto também na distribuição de dividendos, e além disso, neste gráfico de cotações versus lucro. A gente sabe que cotações seguem resultados no médio a longo prazo. E aqui o que a gente observa é que nesse momento há uma discrepância aqui de lucro em verde versus cotações aqui em amarelo escuro. Então sabemos que isso tende a se encontrar aqui no longo prazo e, consequentemente, há uma indicação de que, de fato, as ações tendem a apreciar no médio a longo prazo. E, nesse sentido, você adquirindo aqui as ações a um preço abaixo de R$ 5,00, você pode sim estar fazendo um bom negócio. Então, de fato, esse gráfico também mostra que a empresa, neste momento, pode ser, de fato, uma boa oportunidade. Aí, se a gente olhar a margem de segurança da Sanepar em relação ao seu valor intrínseco, também observamos que ela possui aqui 15% de desconto em relação ao seu valor intrínseco. Então, já estou considerando aqui uma taxa de desconto de 15% em relação ao seu valor intrínseco calculado, ou seja, o seu valor intrínseco final é de R$ 5,54 e neste momento as cotações é de R$ 4,75. Aí 15% de margem de segurança e você vai estar pagando abaixo do seu valor intrínseco da Sanepar. Ou seja, provavelmente aqui 10% de yield, ou no mínimo 8% de retorno em dividendo yield, e além disso 15% abaixo do seu valor intrínseco. De fato, a Sanepar está bem interessante. Lembrando que ela fica apenas no meu radar, porque segundo a minha regra, eu só invisto se ela tiver uma margem de segurança aqui mínima de 30%. Aí outro ponto interessante, que é bom de a gente lembrar, é que lá atrás, não tão distante, aqui em março desse ano, a gente viu a Sanepar aqui nos patamares de R$ 3,49, R$ 3,51, e aqui podemos pegar uma média de R$ 3,50 por longos meses. Aí ninguém queria o papel. Aí se a gente pegar e substituir esse valor da cotação por R$ 3,50, aí a gente vê que a margem de segurança era de 56%. De fato, é absurdo aqui o quanto a empresa estava barata. E aí, ninguém queria naquela época, e agora a empresa chegando aos patamares de quase R$ 5,00, as pessoas começam a olhar para a Sanepar. Então, de fato, é o famoso movimento compra na alta e vende na baixa. Sempre isso vai acontecer no mercado. Então, pessoal, sempre fique ligado, sempre acompanhe o seu ativo, seus resultados e façam aí suas projeções, sempre para não fazer um péssimo negócio. E aí, para finalizar, convido você a adquirir o e-book Dinheiro Sob Controle, onde vai te ajudar a se reeducar financeiramente, e também compartilho os 5 pilares que sustentam minha metodologia de investimento. E aí o link vai estar na descrição do vídeo para você adquirir o e-book, bem baratinho, R$ 25,00, e vale a pena você adquirir. Também convido você a se inscrever no meu canal. O canal irá comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na Bolsa e também compartilhar notícias do mercado financeiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.